quando tem casa de tamanhos menores, maiores no mapa, como considero? Eu vou pegar um mapa aqui para a gente mostrar, mas é sempre o que tiver na ponta da casa. Tem o desenho, né, do ascendente, aí depois tem o início da segunda casa. Você sempre vai considerar o que está no início da casa, mesmo que tenha 2 signos na mesma casa. É normal ter 2 signos, tá? A gente, às vezes, tem um signo que ocupa 15 graus e outro que ocupa os outros 15 graus. Vamos ver o mapa da Meryl Streep. Acho que todo mundo gosta dela. Ela tinha 7 pontos em elemento fogo, 3 em terra, 4 em ar, 4 em água, muito cardial. Então, o apelido da Meryl Streep é fogo cardial, que é Áries. Então, vamos ver essa regência da Meryl. É o mapa da Meryl Streep, a atriz hollywoodiana, né, americana, nascida dia 22 de junho de 1949. Ela tem o maior número de elementos dela, só para vocês saberem, o número de elementos dela é fogo, tá? E a qualidade é cardial. Quem que é fogo cardial? Ela tem o ascendente em leão, ela é uma atriz, ela precisa do carisma de leão para se expressar, né? Só que ela tem o sol na 12. O sol na 12, em câncer, sol em câncer, emoções, regida pela lua. E o sol está numa casa netuniana. Se vocês perceberem, 0 grau de Urano. Deixa eu ver aqui se eu consigo aumentar. Ó, 0 grau de Urano, 0 grau do Sol. Então, ela tem uma conjunção exata entrando na 12ª casa, a casa dos bastidores, mas a casa também das pessoas que trazem os arquétipos através dela. Então, ela pode interpretar ser qualquer coisa, porque a casa 12 tem todos os signos. E esse Sol conjunto a Urano causa em nós que estamos assistindo uma espécie de eletricidade. A gente fica hipnotizado pela Meryl, pelo que ela está interpretando. Tá? Ela tem a Vênus na 12ª casa, ou seja, ela esconde um arquétipo que pode ser qualquer coisa. Né? Vamos ver onde que está. Ela tem o ascendente leão, o regente do ascendente está na 12ª casa. Então, daí dessa 12ª casa, da vastidão dessa 12ª casa, ela traz todos esses arquétipos que ela representa na tela do cinema. Talvez anteriormente, lá muito tempo atrás, no início da carreira, no teatro também. A Meryl tem a lua em touro, no meio céu, alta. Lua em touro é a arte, é regida pela Vênus. Dá uma mulher geralmente bonita, que atrai os olhares, né? E ainda mais estando no meio céu, que é um local de popularidade. O nó do norte dela está na casa 10, na casa da carreira, da vocação em Áries. Ela sendo a primeira das primeiras durante muito tempo, talvez agora ela esteja deixando, mas ela ganhou vários Oscars, é sempre premiada, é sempre indicada ao Oscar, e ela já é ariana por causa daquela marca que eu falei, lembra? A nossa assinatura galáctica, você faz a soma dos elementos, a maior pontuação de elementos da Meryl é fogo, e a maior pontuação da qualidade é cardinal. Então, por tabela, ela é ariana, porque ela é fogo cardial, e o nó do norte dela está em cima, lá no meio céu, a lua está alta, vários planetas na 11, indicando
talvez essa facilidade que ela tenha, né? Parece que ela tem um lado assim que parece amigo, né? Que ela tem um lado também de simplicidade, mesmo tendo esse ascendente em Leão, e também na casa 11, talvez ela tenha esse lado filântropo humanitário que eu não conheço. Mas estando Marte e Mercúrio em Gêmeos, dá essa versatilidade, flexibilidade, né? Muito ativa, deve ter uma facilidade muito grande de memorizar os textos, em virtude de Mercúrio em Gêmeos com Marte em Gêmeos, ativando a inteligência, a capacidade de comunicação, a simpatia. Vejam que eu acredito que ela tem um lado espiritual, talvez que ela não compartilhe, porque ela tem essas casas cósmicas mais ativadas, né? A 10, a 11 e a 12 são as casas mais ativadas. Ela tem Júpiter em cima da cúspide da casa 7. Por exemplo, como é que você vê, né? Aqui, ó, a cúspide da casa 7, né? Está em Aquário, porque Aquário começou aqui embaixo, antes da 7. Capricórnio, por exemplo, dessa casa 6, começou aqui, ó, antes da 6. Então, quando entrou a 6 aqui, já tinha Capricórnio. Né? No caso da Mério, ela tem a casa interceptada. O que é a casa interceptada? Veja aqui na casa 5, deixa eu diminuir um pouquinho. Veja aqui na casa 5, né? A cúspide da casa 5 está aqui. A cúspide é a ponta, tá, gente? O início. Né? E aí a gente começa o início dela em Escorpião, esse aqui é o símbolo de Escorpião, né? Esse aqui indica o grau, ó, 25 graus de Escorpião. Logo começa Sagitário, Sagitário começa e termina na 5ª casa, e a 6ª casa começa em Capricórnio. A 7ª casa, que é a casa do outro, do cônjuge, dos parceiros, em Aquário, né? Então, ela deve dar bastante, embora ela seja uma canceriana, que é muito apegada, né? Ela parece que é casada há bastante tempo, tem um casamento feliz, e aí, em Júpiter, o planeta da grandeza, das bênçãos, está na 7ª casa. Isso abençoa sobremaneira o casamento e as parcerias, tá? Quem tem Júpiter aqui na casa 7 nem precisaria estar angular. Então, Júpiter angular numa casa 7 aumenta também a possibilidade de público, porque Júpiter aumenta tudo aquilo que ele toca, está bem angular na 7, aumenta a possibilidade de ótimos casamentos e também de ótimas parcerias. Em Aquário, ter um casamento à frente do tempo, ter uma parceria à frente do tempo, ter ideais mais alargados, né? Não é muito aquela questão muito tradicional. No caso, quando a gente intercepta uma casa aqui, ela interceptou na 5, vejam que ela interceptou também na 11, porque a casa 11 dela começa em Touro, aí logo começa o signo de Gêmeos, ela tem planetas em Gêmeos, termina Gêmeos, e aí começa a casa 12 em Câncer. Então, ela tem esse eixo interceptado. E ela duplicou algum eixo. Vamos procurar qual que ela duplicou? Ela duplicou Aquário, porque ela duplicou Leão. Por que será que ela duplicou Leão, né, gente? O signo do eu sou, do carisma, do brilho. Então, ela sabe a que veio. Esse eixo para ela é fácil, liderar, brilhar, dramatizar, né? Então, ainda mais estando no ascendente e tendo um ascendente numa casa, o regente do ascendente numa casa de artistas, que é a casa 12. Começa o ascendente a 2 graus de Leão, aí termina Leão aqui dentro a 22 graus, já começa a Virgem. Ela tem Saturno na 2ª casa do mapa, né? Provavelmente ela é muito... Na verdade, a casa 2 também começa em Leão, e a casa 8 também começa em Aquário. Então, ela duplicou o eixo fixo, né? Leão, Aquário. A casa 2 começa em Leão. A casa 2 é a casa dos recursos, né? Então, os recursos dela estão interligando o ascendente
o regente do ascendente, o Sol, porque ele também rege a casa 2. Então, o regente da casa 1 está na 12, e o regente do ascendente da casa 2 está na 12 também. Então, isso daqui pode produzir riquezas, né, ou recursos advindos de criatividade. No caso, ela é atriz, ela poderia ser escritora também, tá? Mas escritora poderia sim, aqui. Talvez mais tarde ela ainda escreva roteiros, alguma coisa assim, não sei se ela escreveu algum. E ela tem bastante responsabilidade com os recursos que ela recebe e é muito responsável com seus talentos, porque Saturno está na 2. Talvez ela tenha curado esse Quirón, essa ferida, né? De que Quirón não é a nossa ferida aberta, está na casa 5, na casa da expressão do eu sou, na casa dos talentos, ela cura esse Quirón, ou ela é esse Quirón para as pessoas também, porque quando ela interpreta um filme, ela pode ajudar, e como ela é muito assistida, ela pode ajudar muitas pessoas do mundo inteiro. Esse Quirón na quinta casa, na casa dos artistas, na casa do palco. Ou ela cura a ferida dela, sendo essa artista e interpretando, né? Ela tem um grande trígono de fogo, né? A Lilith, em trígono com Quirón, que está em trígono com ascendente, que volta para Lilith. Então, um grande trígono de fogo, que é um trígono de liderança, tem vários aspectos, outros trígonos aqui entre Plutão, que dá poder. Esse Plutão na primeira casa confere à pessoa que tem um poder, ainda mais ele estando em Leão. Qualquer signo já conferiria. Leão, então, nem se fala. Netuno entrando na cúspide da quarta casa, está em conjunção, não está tão perto, mas está em conjunção com a cúspide da quarta casa, né? A quarta casa em Libra, onde que está a Vênus dela, na casa 12. Então, ela tem uma Vênus muito netuniana, porque está em Câncer, né? Mas ela rege a casa, o regente da casa 4, uma casa lunar, então aqui a gente vê muito elemento água também. O regente do ascendente dela está na casa 12, o regente da segunda casa está na casa 12, o regente da terceira casa, que é Mercúrio, está na casa 11. Muito provavelmente esse Mercúrio, essa da terceira casa na casa 11, talvez no início da vida ela tenha sido ajudada pelos amigos, nos projetos dela. Ela também tem uma facilidade de comunicação, deve ter muitos amigos, e os amigos aderirem facilmente aos projetos dela. Também daí eu acredito, não sei desse lado, mas eu vou investigar. Acredito que ela seja uma pessoa bem idealista e bem humanitária. Tá? A quarta casa, o regente da quarta casa está na 12, esse tipo de regência dá uma pessoa mais reclusa, que não fica sob os holofotes, e ela é assim mesmo, né? Me parece que ela não tem muito esse lado de ficar como celebrity, né? Ela tem uma vida tranquila. Mesmo ela sendo uma celebrity, ela não vive assim, né? Na casa 5, ela tem, isso é super importante, onde vocês vão ver essa regência da quinta casa. A quinta casa da Mary está em Escorpião. Quem que é o regente de Escorpião? Plutão. Olha onde Plutão está, gente. Bem na casa 1, ou seja, é o impacto que ela causa, ela lida com o inconsciente das pessoas, tá? Que é como se ele tivesse por tabela num palco aqui. Na sexta casa, Capricórnio, regente de Capricórnio, é Saturno, Saturno na segunda casa. Então, ela constrói alguma coisa, né? Ela deve ser uma pessoa bastante prática, facilmente, deve fazer alguma coisa manual também, tá? E facilmente, mesmo que ela não fosse essa celebridade, ela facilmente construiria um pé de meia, digamos assim. Ela deve ser uma pessoa que economiza, mesmo sendo uma canceriana. Um canceriano também gosta de economizar. 7, 8. A casa 8 também está em Aquário, a casa 7, o regente da casa 7 e 8, onde que está? Está na 12.
Você vê que ela tem muita relação com a 12, porque os dois planetas que regem as casas que estão, o eixo que está duplicado, isso é algo especial, como se fosse um dedinho aí de Deus aí, tá? O eixo está duplicado, e os dois planetas que regem esse eixo, essas 4 casas, porque o eixo está duplicado, então rege 4 casas, estão na 12 em conjunção a 0 grau. Eu já observei que alguns mapas que têm essas conjunções exatas são mapas de pessoas que vêm com um talento especial, tá? Então, ela tem essa conjunção exata 0 grau, e Sol rege casa 1, casa 2, e Urano rege casa 7, casa 8. Ou seja, o eu, os recursos que ela obtém, os outros, o público, e os recursos que ela tem em conjunto, né? Na casa 9, em Peixes, Netuno está próximo da casa 4. Isso pode dar religiosidade, pode dar muitas viagens, filosofia de vida, sabedoria. A casa 10 em Áries, quem que é o regente de Áries? É Marte. Marte está aí na casa 11, ela sempre ligada com corporações, com equipes, com grupos. Gente, ela vive isso o tempo todo, ela filma, né? A partir do momento que ela está no set de filmagem, as equipes são enormes, né? Set de locações, viaja para filmar, tudo isso aqui é realidade mesmo. E essa lua maravilhosa, elevadíssima aí, e essa lua também faz aspecto com Netuno, deixando ela como se fosse inebriando as pessoas. Ok? E agora... Olha o Papa, gente. 17 de dezembro de 36, 21 horas. Buenos Aires. Portenho. Então, vamos ver o regente do ascendente do Papa, onde que está. Ele tem... Depois eu falo de outros detalhes. Vamos ver essa questão da regência, né? Ele tem o ascendente em Câncer. O regente... Olha outra pessoa com Plutão na 1. Olha como Plutão na 1 dá um certo poder, gente. Porque Plutão rege Escorpião, né? Então, ele rege alguma coisa meio misteriosa e poderosa, assim. Tem um poder da água fixa, né? Do signo de água fixa. Então, ele estando na primeira casa, é como se ele houvesse uma aura, assim, diferenciada com a pessoa, de um poder que ela emana, não necessariamente um poder de austeridade, de severidade, nada disso, mas dela conseguir que você preste atenção nela, de que quando ela está em algum lugar, ela fica como foco de atenção, e ela ser um poder transformador na vida das pessoas, né? Então, ela tem o regente do ascendente é a Lua está em Aquário, né? Conjunta a Vênus, o amor em Vênus e na Lua que ele tem pelas pessoas, entrando na 8ª casa do mapa. Desculpa, gente, mas ainda está na 7ª. A 7ª é o público, é a cooperação, é o carisma, é relações humanas, relações públicas, quem eu quero que me acompanhe, realmente o meu estou voltado para o outro. A casa 7ª dele é uma casa muito importante, ele tem a Mercúrio angular na 7, a comunicação fácil dele com as pessoas. O que o Papa fez? Tirou todo aquele paramento do Papa, o Papa sai de onde ele está protegido e vai lá falar com as pessoas, quebra todos os protocolos, né? Lua e Vênus em Aquário, porque ele tem amor pelas pessoas, né? O ascendente em Câncer dá um lado mais afetivo, mais paternal, porque não é só maternal, pode ser paternal também, né? Mais amável, né? E includente com as pessoas. Ele deve realmente ter um lado de querer, às vezes, ficar quieto, isolado também. Ele tem Urano, olha só, gente. Lembra que eu falei dos graus de 0 grau? Olha aqui, ó. O meio do céu do Papa é 0 grau de Touro.
perseverança. O Urano dele está 5 graus de Touro. Ele tem esse Urano conjunto ao meio-céu. O que ele representou para o mundo? E até para a Igreja Católica, né? Ele está libertando um monte de coisas, um monte de dogmas, e ele está mudando a cara, né? Desculpa falar assim, mas assim, está mudando a forma da Igreja Católica atuar, quebrando um monte de protocolos, e mesmo de formas de preconceitos que a Igreja tinha, mudando isso e colocando a Igreja no nível mais próximo do povo. Aquário, né? Lua e Vênus em Aquário pode representar esse povo, as pessoas que, né, comuns, até porque ele está nesse sentido, porque é a Lua e porque é Vênus, tá, gente? E aqui na casa 6, que é a casa do cotidiano, dos hábitos, da humildade, ele tem o Sol. Então, o Sol na casa 6, ele está a serviço das pessoas. Esse Sol poderia estar na casa 6 só em conjunção com o nó do norte, que é a missão de vida. Mas também tem a conjunção com Júpiter, sistema de crenças e valores, fé, religiosidade, porque o Sol está 25 graus e Júpiter está 3 graus, está num outro signo, mas a 3 graus, tem só 8 graus de diferença, né? Mercúrio está 11 graus, então o conhecimento superior de Júpiter, em conjunção com o conhecimento mais mercuriano, horizontal, né, de Mercúrio. Mercúrio angular na comunicação com as pessoas. Mercúrio, Júpiter, Sol e nó do norte, missão de vida, estão em trígono com o meio-céu, com esse Urano está puxando, está revolucionando todo esse sistema que estava vigente aqui na casa 6 da rotina, do dia a dia, dos hábitos, né? A sexta casa é conhecida também como a casa das pessoas mais modestas e que gostam de simplicidade. É uma casa virginiana de quem trabalha de verdade, né? Então ele deve ter sido uma pessoa sempre muito trabalhadora. Que mais? Marte na 3, em Libra, diplomacia. Marte em Libra é diplomacia. Eu não importo com você, eu quero saber, vamos negociar, vamos conversar, simpatia, e falar vários idiomas. A 3 é uma casa também de idiomas, como a 9, né? Então, ele fala vários idiomas. Roda da Fortuna na 2, né? Em Leão. Acho que ele trabalhou já, porque acho que ele é formado em Química, né? Não sei se engenharia químico-química, ele é formado em teologia, em filosofia, mas enfim, eu acho que ele sempre foi para o lado mais do seminário. Então, Roda da Fortuna em Leão, de alguma forma, ser um líder, né? Ser um sol, enfim, ter uma liderança expressiva. E ele tem um grande trígono, ó, tem vários grandes trígonos, mas olha aqui, Marte em Libra, que triangula Lua e Vênus em Aquário, que triangula Quirón na casa 12. Esse Quirón na casa 12 pode ser a ferida aberta da humanidade, né, gente? Casa 12, a casa da vastidão de Netuno, da fé, das dores, não das dores, a casa 12, mas assim, curando as dores das pessoas. Ele deve ter sido padre e ouvido também muitas coisas no confessionário, e o confessionário pode ser essa casa 12, como o terapeuta também fica numa casa 12, que é ouvindo as pessoas, né? Ele ter sido esse arquétipo. Ele tem um Saturno, ele é muito responsável, Saturno em trígono com ascendente, e esse ascendente também em trígono com a Lilith. Ele tem tantos trígonos que é difícil de ver. Ele tem a oposição, vários planetas em oposição aqui ao ascendente. Interessante, gente, quando eu vi o mapa do Papa, eu estava estudando, eu falei, gente, esse Papa deve ter será que ele nunca teve nenhum problema de saúde? Eu não soube de nenhum, pelo menos. Ele tem 70 e poucos anos, me parece muito saudável. Aí eu comecei a pesquisar a vida dele. Ele não tem um pulmão. Porque quando a gente tem uma casa 6 muito ativada, principalmente recebendo oposições, e de Quirón, que é uma ferida, né? A casa 6 é o corpo físico. Falei, ele deve ter sofrido alguma coisa. Ele tem Saturno na 8, né, que poderia ter em oposição, dentro de uma quadratura, que poderia ser uma cirurgia, alguma coisa. Ele não tem um pulmão.
Não sei se vocês sabiam disso. Então eu fiquei pesquisando, eu falei assim, porque ele tem uma casa 6 muito, muito ativada, né? Sim. Sol no norte teria, e realmente ele não tem pulmão, mas acho que vive bem, né? Mas assim, deve ter tido algo grave, teve que extrair o pulmão. E aí... Bem lindo o mapa dele, né? Essa casa 6 habitada, os ideais, bem lindo. Então, vocês gostariam de ver mais algum mapa? Eu tenho vários, podem falar, que daí eu puxo aqui. Se alguém quiser dar um exemplo de algum mapa. Daqueles que você tem, falta Angelina Jolie, a gente já viu. Eu publiquei lá no... Acho que eu publiquei, não publiquei no... Mostra o seu, Rô. Ah, o meu não é tão interessante. Eu tenho vontade de conhecer uma pessoa famosa chamada Rosana Ortiz. Não, imagina, a gente até pode, depois eu posso dar meu mapa para vocês interpretarem como tarefa, mas eu vou ver aqui quem que eu tenho no... Põe a Lady Gaga, então. Lady Gaga, tá. A Lady Gaga, gente, eu não conheço muito dela, eu sei que ela é cantora e ela é meio performista e tem umas aparições totalmente diferentes, assim, se veste diferente, não é isso? Vocês podem me ajudar nesse sentido a entender o mapa, tá? Mas ela é uma artista, tem Sol na 7 em Áries, é uma pioneira, porque eu acho que ela fica disparado nas paradas de sucesso, não fica? Então, Sol na 7 em Áries, na casa 7 de Libra, ela é bela, né? Ela se faz bela, ela é elegante, ela trabalha com arte, ela é muito admirada pelas pessoas, Sol na 7. Em Áries, esse pioneirismo, né? Ela tem vários planetas na 8, eu acredito que ela seja uma pessoa que deva pesquisar alguma coisa de espiritualidade, mas eu creio que ela deva ter um sex appeal, ela tem um apelo sexual também? Tem, na verdade, tem bastante, né? Tem sim. Eu estou perguntando mesmo porque, de verdade, eu não sei, porque ela é das mais novas, assim. É. Se ela fosse uma nova Madonna, seria isso? Ou não? Seria como uma nova Madonna. Eu também não sou muito da celebrity, mas assim... Não, eu até posso bem pesquisar, mas a Lady Gaga eu não entendo muito, porque eu não sei quais são as músicas dela. Eu sei que sempre que eu vejo ela tá de máscara ou de uma roupa diferente. Ela gosta de dar uma, sim, de dar uma, esse Urano dela. Angular. Gostei de ver, Rafa, isso mesmo. Já foi o que me chamou a atenção, né? Que realmente ela gosta de quebrar os padrões, então ela sempre tá assim, ela sempre aparece de forma diferente. Toda aparição dela, você nunca sabe se ela vai estar com o cabelo da mesma cor, ou se ela vai estar com roupa de homem ou de mulher, ou se ela vai estar, enfim. Então ela gosta de dar uma chocada, assim. Então, uma chocada, né? Perfeito, sabe por quê? Eu acredito que ela seja talvez tímida, porque é justamente esse Urano na 4, porque praticamente ele está na 4, só para vocês verem aqui, tá? 22 graus, Urano, e 24. Então, praticamente, ele está na 4. Além de ele estar na 4, ele está em conjunção. Assim, é como se a alma dela fosse uraniana, porque está na 4. E aí, ela tem Marte e Netuno na 4, ativando toda a questão de imagens, porque a 4 é regida pela Lua. Natural, regência da Lua. E está regida por Júpiter. Vamos ver isso? Onde que está Júpiter? Júpiter está na 6. A casa 4 é regida por Júpiter, nesse caso, né? E está na 6. Então, essa questão da forma física é muito importante para ela. Trabalhar viajando, eu acho que se ela ainda não expressou valores de fé, de espiritualidade, ou valores assim mais interessantes na obra dela, ela vai expressar. Porque esse Netuno na 4, esse Virgem na 6, indicando que ela pode ser, primeiro, uma ótima sorte, né, gente, esse Júpiter na 6.
Também ela pode sentir muito no corpo físico tudo, porque Júpiter na 6 amplia tudo que está no corpo físico. Assim, as sensações, se ela sentir mal, ela sente muito mal. Se ela sentir bem, ela sente muito bem. Ela pode ter um probleminha de fígado, porque Júpiter rege o fígado e rege as coxas, ou um pouco dos músculos. Ela tem Mercúrio angular. Como Papa, ó, 18 graus, e aqui está 25, ele ainda está angular, está quase angular, quase chegando. Chega a estar que é essa questão dela, a comunicação dela com o público. Ela, Mercúrio em peixe, Júpiter em peixe, ela compõe? Eu não sei, eu acho que pode ser que sim. Eu acho que sim. Eu acho que ela compõe, porque Netuno na 4 dá muita inspiração. E ela tem um mar. Por que ela me parece que ela é corajosa mesmo? Porque Marte impulsiona qualquer coisa que ela tenha na psique, entendeu? Netuno rege muito a psique, e Marte, perto de Netuno, ele joga fora, assim, faz com que ela traga para fora toda a visão. Então, pode ser que essas fantasias, essa magia das fantasias dela, seja essa configuração aqui, Marte-Netuno. O regente do ascendente, Mercúrio, né, virginiana, né, quase que na casa 6 para a casa 7. Eu acho que praticamente ela faz disso, o corpo dela, um instrumento de trabalho mesmo. Por quê? Mercúrio é o regente do ascendente, o ascendente é o eu, está numa casa de corpo físico, né, de saúde, então ela expressa através do corpo. Uma vez, as performances, né, que ela faz. Ela estava toda vestida de carne. Eu fiquei chocada. Mas ela estava lá, falei, quem que é essa moça? A hora que eu vi, ela estava toda vestida de carne. Não devia ser. Falei, meu Deus do céu. E ela, acho que estava querendo falar das feridas das pessoas, enfim, né? Não sei, que ela até vegetariana e estava, não sei. Não sei. E aí, na casa 2, o regente da casa 2, tá? É Vênus, tá onde? Perto do nó do norte. Isso aqui dá uma sorte danada, gente. Nó do norte, a missão de vida em Touro, conjunto a Vênus, super boa, né? Super linda aqui em Áries, na casa 8. Na casa 8 dá muito magnetismo essa Vênus, muita sensualidade. O nó do norte em Touro também dá muita sensualidade, perto da roda da fortuna, em oposição a Plutão na 2, então ela vai fazer uma super grande fortuna mesmo, tá? Além do que ela é mediúnica, a lua escorpião é muito sensual, mas também é muito mediúnica. Eu vou pesquisar, mas eu acho que ela deve ter um lado muito... Bom, ela pode expressar em criatividade, ela deve ser hipercriativa. Esse nó do norte na casa 8 pode significar que é uma missão também com o cônjuge? Ou não? Deixar o cônjuge mais rico. Deixar o cônjuge mais rico? Tô brincando, mas é assim, por quê? Porque a casa 2, a casa 8 é a casa das finanças do parceiro. Uhum. Ela tem o nó do norte na 8, então é como se ela desse segurança para o parceiro. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas aí essa segurança pode ser financeira, mas pode ser emocional também. Então pode ser que ela atraia uma pessoa mais sensível, vamos supor, que sofra de algumas, sei lá, vamos supor que a pessoa sofra de síndrome de pânico, então ela vai dar segurança. Mas ela também pode sofrer de tudo isso, ela pode ter ansiedade, pânico, depressão, porque ela tem muitas configurações netunianas e de casa 8, Lua conjunção Plutão, mas isso justamente porque são processos iniciáticos, para ela se abrir para novos mundos, para novos valores, entendeu? Sim. Ela tem o meio do céu em Gêmeos, ela tem Mercúrio angular, ela é muito inteligente, ela é muito mercurial também.
Mercúrio na casa 6 está interligado com a casa 10, duas casas de trabalho, né? Então, ela deve ser uma pessoa bastante voltada para o trabalho, disciplinada, tá? É exigente, e tem o sucesso que ela tem, porque ela realmente tem pontos aqui importantes no mapa que ela faz uma diferença. Ela tem todos esses planetas aqui comunicando com esses, né? Casa 8 e casa 4, casa de quê? De água, alma antiga. A alma dela é muito antiga. E talvez, não sei como é que foram os lares dela, né? Mas talvez aqui ela tenha tido vários rompimentos nas bases, né, dela, nas raízes. Está envolvendo uma quadratura T, envolve Mercúrio, Urano, ascendente. Então, a saída dessa quadratura T é aqui, ó, entre casa 9 e casa 10, trabalhar, se expor, né? É uma criativa mesmo. Ok, menina? Quadrante vazio, o que podemos interpretar? Um quadrante inteiro vazio? Isso. Com certeza, esse quadrante aqui, né, que ela está falando, 10, 11, 12, o quadrante cósmico dela está vazio, né? Então, a gente tem que, assim, claro que a atuação maior dela vai ser nesses quadrantes aqui, né, no terceiro, no segundo e no primeiro quadrante. Mas a gente vê assim, ó, que ela traz essa natureza cósmica daqui, aqui nesses planetas. O que acontece? Que é uma outra coisa que eu não falei para vocês também. Às vezes, a gente tem os planetas pessoais nas casas pessoais. Então, por exemplo, a gente tem um Mercúrio aqui, uma Vênus aqui, sei lá, uma Lua por aqui por baixo. E, às vezes, a gente tem invertido. Me parece que uma boa parte do mapa é um mapa meio complexo, sabe? Porque uma boa parte dos planetas da Gaga, vamos por Netuno, é dono da casa 12, e ele está na 4. Urano é dono da casa 11, e ele está cá embaixo. Saturno é dono da casa 10, ele está aqui. Plutão é dono da casa 8, ele está aqui. Júpiter é dono da casa 9, ele está abaixo da linha do horizonte. Isso é difícil a beça, porque são vários planetas, não é que a pessoa tem um ou dois, tem quase que todos planetas que deveriam estar na linha de cima, praticamente todos. Ela não tem nenhum planeta da linha de cima em cima, concordam? Uhum. Só a Vênus, que também rege aqui, que ela está aqui. Mas, assim, esses planetas mais transpessoais, todos vieram para a pessoalidade dela. Então, é como se ela tivesse uma grandeza, forças cósmicas intensas no eu pessoal dela, assim, gritando, pedindo alguma coisa. Então, ela realmente, eu acho que tinha que transformar isso em arte, ou ela enlouqueceria. Tá? E aí, esse quadrante aqui, por tabela, aqui nós temos Mercúrio, aqui nós temos Lua e aqui nós temos Sol, né? Então, essa casa aqui, na verdade, é como se Mercúrio estivesse aqui. Então, você interliga esse Mercúrio aqui com aqui, o Sol da 7 com a 12, e você interliga a Lua da 2 com a 11. Então, na verdade, não tem planetas. Pediram, assim, dá a impressão que na encarnação da Gaga, pediram para ela, olha, minha filha, você vai lidar com muitas forças. Ela deve ser, inclusive, eu vou pesquisar, mas ela deve, de alguma forma, ter contato com algo transcendental, porque senão ela não aguentaria essas forças. O quadrante vazio não está vazio, na verdade. Até porque tem uma quadratura T, ó, em T aqui. E a energia daqui canaliza para cá. Ok? Beijo para vocês. Obrigada.